Oi, Mar, tudo bem? Tudo, Luciano. E você? Tudo bem Tudo, aí? tudo ótimo. Magda, bem-vinda ao Raio-X do Personal Training Brasil. Como eu estava te falando, essa série nasceu da minha própria necessidade e curiosidade de aprender com profissionais como você, que estão vivendo desafios e conquistas desse mercado que só cresce, mas está cheio de desafios, barreiras e muitas oportunidades. Então, nesse mosaico de profissionais com os quais a gente quer aprender, tua voz é essencial. E, Má, indo direto ao ponto, vou pedir para você se apresentar e já contar o que te fez ingressar nessa área. Bom, Luciano, primeiro, gratidão aí por você estar me chamando. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Experiência incrível também poder participar e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento nessa área. Para quem não me conhece, eu sou a Magda Pink. Eu estou no mercado de personal trainer há 25 anos já, atuando aí sem interrupção, né? Então já vivi muita coisa aí. E assim, eu comecei no personal trainer, eu era de outras áreas, né? Eu trabalhei com piscina, com natação, com musculação, com ginástica de academia. A princípio, foi porque eu imaginava que eu só iria conseguir ter um poder aquisitivo maior na época. Eu trabalhava em academia, então a hora aula de um personal era superior à hora aula de um professor da musculação, natação. Então, na minha visão, naquela época, eu pensei, poxa, eu preciso trabalhar com algo que me dê um futuro um pouquinho mais promissor, né? Hoje, por exemplo, só compartilhando um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos, graças a Deus deu certo para mim, porque eu amo ser personal trainer. Mas se eu não gostasse muito de ser personal e preferisse ficar na área, por exemplo, da piscina, eu teria largado algo que eu tinha uma paixão, né, que era dar aula para criança, para ingressar numa área que não me agradasse muito. Eu dei sorte, porque me agrada também, assim como a piscina ou como a ginástica, e compartilhando um pouquinho da minha visão hoje, que é uma visão diferente do que eu tinha na época quando eu mudei. Você perguntou por que eu entrei no personal, porque eu achava que só sendo personal eu teria dinheiro, teria sucesso. Hoje eu percebo que em qualquer área do treinamento, se você gostar do que você faz e souber criar oportunidade caso não tenha, ou enxergar oportunidades, você consegue também alavancar uma renda melhor em qualquer área. Mas isso é porque eu não tinha essa experiência. Então eu ingressei por conta dessa visão de que eu iria ganhar mais, e foi o que eu busquei. Consegui? Consegui. Mas eu dei sorte que eu gosto, né? Porque senão também talvez não tivesse sucesso, porque tudo que você faz, você precisa ter paixão. Você não tem paixão, você normalmente, se você tiver sucesso, ele pode até durar um tempo, mas você não consegue manter isso por tantos anos. Má, e ao longo desses 20 e tantos anos que você está nessa área, foi desenvolvendo sua carreira e eu pude acompanhar, enfim, uma parte desse tempo, quanto você conseguiu crescer, se desenvolver, sabe o quanto a gente admira teu trabalho. Acho que um ponto bem interessante da tua carreira é que você nunca teve medo de mudanças, né? Você sempre viu uma mudança muito mais como uma oportunidade do que como alguma coisa que fosse, de fato, ser um impeditivo, alguma coisa que fosse te atrapalhar. Então, conta um pouco, ao longo desses anos, quais foram as principais mudanças que você teve e quais foram, ou qual foi a estratégia principal que você usa para, mesmo mudando, daí entre aspas, lógico que você carrega toda a tua reputação, toda a tua experiência, você nunca está começando do zero, mas quando você muda de cidade, agora eu sei que você mudou de país, em algum nível você está começando do zero. Então, conta o que você usa, qual que é a tua mentalidade para aproveitar essas mudanças para fazer com que elas te ajudem a se desenvolver ainda mais. Poxa, Luciano, você tocou num ponto aí, a mudança. Realmente, eu acho que eu meio que tornei vou dizer que eu posso dizer que eu me tornei uma expert em mudar, em começar do zero e atingir, chegar onde eu cheguei. Quando eu falo assim, olha, hoje, profissionalmente, né, eu cheguei onde eu queria, eu cheguei onde eu cheguei. Você vai perguntar, mas aonde que você chegou, Magda? Eu cheguei onde eu planejei chegar. Então, acho que isso já é sucesso. Quando você planeja alguma coisa e consegue atingir, isso é importante. E você olha para trás e fala, o que eu fiz para chegar? Que é exatamente isso que você está me perguntando, né? E eu não fiz isso somente uma vez, né? Eu fiz isso a primeira vez, que foi a primeira cidade que eu morei, que foi em Bauru. Durante 10 anos eu me desenvolvi ali. Depois eu mudei de cidade, tive que recomeçar do zero.
fui para Sorocaba. Cheguei em Sorocaba, eu pensei, poxa vida, eu vou demorar para atingir o que eu tinha. Eu era conhecida, eu tinha uma carteira de clientes completa, de personal, ganhando bem, porque eu não cobrava barato a aula, eu era diferenciada no mercado já. Isso na época eu nem era do Core 360 ainda, eu tinha menos conhecimento técnico, mas eu já tinha atingido algo que eu havia planejado. Quando eu fui para Sorocaba, eu pensei, poxa, eu vou demorar muito tempo. E em 3 meses, Luciano, eu já estava inserida totalmente no mercado de trabalho. Em 5 anos, eu atingi um potencial máximo ali que eu falei, agora eu preciso expandir. Expandir é fazer parcerias com outros profissionais, fazer com que o tempo trabalhe para mim, né? Como randomizar qualquer negócio, né? Às vezes você faz planilha e aí você fica focado na customização de um cliente, mas aí você quer expandir isso para mais clientes usando menos tempo. Então, eu fiz toda uma estratégia em Sorocaba e consegui atingir isso. Quando eu estava no auge, né, eu tive que mudar para Campinas. E aí foi onde eu fiquei mais assustada, o quanto que a gente consegue se desenvolver quando a gente tem experiência. Depois de ter feito essas mudanças, eu pensei, poxa, Campinas, eu vou demorar uns 3 anos para atingir o que eu quero. Então, eu fiz uma leitura do mercado, avaliei o que eu queria fazer, qual era o cliente que eu queria atingir, porque às vezes você atira para todos os lados. Quando você está iniciando, é importante atirar para todos os lados, mas quando você já tem experiência, sabe o que você gosta e até onde você consegue ir, o ideal é você direcionar e botar sua energia toda ali. Então, em Campinas, eu falei, olha, eu já sei qual perfil de cliente eu quero trabalhar, eu já sei o valor da hora que eu quero, então eu vou procurar no mercado aonde é o local que eu tenho que me instalar para eu conseguir ter isso. Procurei, fiz toda uma pesquisa, consegui entrar lá, porque eu já tinha um currículo legal, e eu pensei, bom, em 3 anos eu vou chegar onde eu quero. E aí foi que em 8 meses, Luciano, eu cheguei onde eu queria. Então, assim, eu calculei 3 anos, e em 8 meses eu atingi aquilo. Então, conhecer o cliente é super importante, entender aonde você precificar, saber se posicionar, como que você quer que a pessoa te enxergue. Então, coisas que eu fiz lá atrás de forma intuitiva deram certo. Depois de um certo tempo, eu pensei, poxa, eu preciso estudar para me especializar. Então, eu uni aquilo que eu já tinha de intuição com os estudos, né? Com me capacitar também na área de marketing pessoal, autoconhecimento, avaliar perfil de cliente, saber como que funciona o mercado, que é exatamente isso que você também está tentando trazer para o pessoal através das pesquisas, né? O raio-x do personal, ele vai facilitar o caminho para que a pessoa que estude isso, ela quebre menos a cara que a gente, porque eu errei bastante também, isso me fez atrasar, e depois que eu aprendi, você vê que o caminho foi muito mais rápido, menos doloroso, né, mais satisfatório. Então, autoconhecimento, estudar muito, e eu não estou falando só da parte técnica, né, eu acho que a parte técnica de conhecer metodologias de treino, saber atender os perfis de cliente que a gente busca, isso é o básico, isso não dá nem para discutir. O que eu estou falando é de posicionamento, como você fala, como você se veste, né? Muito bacana, enfim, era exatamente, acho que você conseguiu explicar bem essa mentalidade, quais são os pontos que você olha para conseguir, que eu acho que é uma coisa super desafiadora, enxergar a mudança como oportunidade. E você faz, enfim, super bem. Daí, acho que para quem não sabe, que está nos acompanhando aqui, a Magda hoje em dia está em Angola, e eu vou colocar uma história breve aqui, um fato que eu acho que mostra bem isso. Assim que você mudou para aí, acho que rapidamente a gente começou a falar, você percebeu a oportunidade de trazer a educação aí para os profissionais com os quais você já se conectou rapidamente, e em poucos meses a gente já teve um curso Core 360 em Angola que a Magda ministrou, a gente já está criando uma agenda, então acho que, lógico, isso é só uma das coisas, mas acho que mostra bem que de fato o que você está falando não é só no discurso, é alguma coisa que você de fato consegue realizar. E ao longo desses anos, eu entendo que encontrou também muitas barreiras além da mudança, mas se você fosse colocar nos dias de hoje, daqui para frente, uma dificuldade que você observa na área, ou uma grande barreira para o teu negócio crescer, qual que seria? Lu,
Na verdade, a dificuldade, ela vem muito, eu acho que essa dificuldade, para mim, eu já consegui superar dentro de mim, mas eu vejo essa dificuldade que eu vou falar agora em outros profissionais, principalmente aqui onde eu estou, que tem muito mais do que no Brasil, lógico que no Brasil tem. A falta, quando o profissional quer só competir dentro da área, quando eles não se unem, né, quando eles não, essa competição, você não consegue, ninguém chega lá sozinho. Ao longo dos anos eu tive que fazer muito esforço e foi mérito meu sim, mas eu tive muita ajuda, né? E eu também contribuo com outros profissionais, colegas da minha área, e isso, um apoiando o outro, porque o sol nasce para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Isso faz com que toda a área, a gente tem que subir, elevar a régua do profissional de educação física. E a gente só faz isso junto, se ajudando. Né? Então, eu acho que essa falta de união muitas vezes prejudica não só a pessoa, quanto toda a nossa categoria, nossa área, né? Então, acho que é isso. Mas você trouxe um ponto que eu acho que apareceu algumas vezes nas conversas que eu tive, que já foram várias, mas não apareceu muito como ele deveria, que foi o que você citou agora, a questão da competição dentro desse ecossistema. Então, eu compartilho com você dessa ideia e percepção que essa classe ainda ela é pouco unida e, na verdade, nem se enxerga como classe. A maior parte dos professores, eles competem entre si, eles não juntam forças para alcançar um objetivo maior. Até mesmo essas conversas que eu estou tendo, isso eu pensei agora. A princípio, todo professor ele pode ter as mesmas conversas que eu estou tendo na academia com as pessoas que ele se conhece. Hoje em dia, todo professor dá aula em vários lugares, se conecta com vários outros professores, mas eu também tenho essa impressão que cada vez mais cada profissional fica se fechando dentro sabe, daquele seu círculo pequeno que vai ficando cada vez menor, e aí você não cresce, né? Você acaba dividindo um bolo que vai ser menor para todo mundo. E eu vejo muito isso em você, até pelas iniciativas que você teve, que eu acompanho, que você planta, não necessariamente para colher no dia seguinte, mas você planta para, sabe, contribuir, ajudar a pessoa, que você sabe que de alguma maneira isso no futuro vai gerar frutos positivos. Então, se você pudesse falar especificamente a respeito disso, para o professor que está lá na sala de musculação da academia, onde além dele trabalham muitos outros profissionais. Qual que você acha que é a postura e a atitude que vai gerar valor? E qual é a postura e atitude que vão fazer com que você perca valor ao longo do tempo? Luciano, eu vou contar uma história pessoal para exemplificar a postura que eu acredito, que eu já tive provas de que é o que faz a gente crescer. Porque eu cresci com isso mais de uma vez. Então, vou contar uma história verdadeira. Quando eu abri meu estúdio, depois de estar em 5 anos em Sorocaba, eu nunca pensei em ser proprietária de academia, nada, mas eu sem dinheiro para isso, né, sem ter um capital inicial, eu estava me mantendo muito bem como personal, já tinha professores dando aula para mim nos condomínios, porque eu não queria, por exemplo, mais dar aula às 6 da manhã, 7 da manhã, porque eu prezo muito pela minha qualidade de vida e pelo tempo que eu perdi lá atrás de estar com a família. Então, hoje eu busco sempre fazer com que a minha profissão não sugue completamente a minha vida, que é o que a gente vê na maioria dos professores, né? A pessoa dá aula das 6 da manhã às 11 da noite, então não tem tempo nem de viver, quanto menos montar um treino bom, que ele possa até cobrar mais caro, né? Então eu não queria isso para mim. Então quando eu cheguei nesse momento que eu consegui abrir meu estúdio, eu lembro que no primeiro ano estava indo super bem, e daí logo na sequência, depois do primeiro ano, um colega nosso, que você até conhece, que já fez cursos do Core 360 há muitos anos atrás, depois ele criou metodologia própria, ele também dá cursos hoje na área, e eu converso com ele, troco muita experiência, na época eu trocava experiência com ele, ele resolveu abrir um estúdio também próximo do meu, ali perto, praticamente na mesma avenida. E eu já estava sabendo que ele ia abrir esse espaço para ele, e aí às vezes as pessoas não acreditam quando eu falo que eu fico feliz pelo sucesso do outro, mas é a prova que eu vou contar agora. E aí um aluno meu do estúdio chegou para mim e falou: Magda, você viu o que está acontecendo? Fulano de tal está abrindo espaço aqui, que saca, assim, bateu ali, vamos falar um palavrão, né? Meteu o pau no cara,
falando que onde já se viu que agora eu ia ter que correr atrás, porque ele ia roubar os meus clientes, que eu estava ali, que eu ia ver, ele ia baixar o preço, e eu ia ficar brigando por causa de preço e tal, e que ele estava torcendo para não dar certo, e tal. Então eu deixei ele falar tudo o que ele queria. Aí eu parei um momento e falei o seguinte para ele, falei, olha, vou te fazer uma pergunta, tá? Você acha que eu sou merecedora de todo o sucesso que eu tenho? Você acha que eu sou, se você acredita em Deus ou não, seja Deus ou universo, você acha que eu sou filha do Criador e que eu mereço as bênçãos, né, que o universo traz para mim e a prosperidade? Eu tenho uma filha, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso crescer também. Você acha que eu sou merecedora por toda a batalha que eu já passei na minha vida? Ele, claro que você é, nossa, você é a pessoa mais batalhadora que eu já vi, né, que saiu da dificuldade, chegou, tal. Eu falei, então por que será que outra pessoa que também tem família, ele tem 3 filhos, sustenta a esposa, a família, ele também é filho do mesmo Deus, ou também merece as mesmas bênçãos do universo que eu. Então eu acho que ele deve prosperar sim, e eu torço e fico feliz se der certo o negócio dele, porque eu não tenho como eu achar que eu mereço mais que o outro. Perfeito. Então ele ficou chocado, ele falou, mas como? Bom, resultado, o que aconteceu depois disso? Eles tinham um preço mais barato, atendia praticamente serviços parecidos, mas eu tinha um diferencial no meu espaço, que ele começou a me buscar depois, e indicar clientes do estúdio dele que vinham de atletas de lesão e coisa assim, para eu fazer todo um trabalho durante um período, para talvez devolver esse aluno para ele. Né? E era o que na época eu estava focando muito nessa questão de reabilitação, né? Depois que a pessoa sai da fisioterapia, ela não consegue voltar direto para a prática esportiva dela e também não quer ficar o resto da vida na fisioterapia porque ele fica entediado. Então você pega aquela pessoa no meio do caminho e conseguir integrar as duas coisas, você devolve a vida para a pessoa. O médico vira e fala, você nunca mais vai praticar aquilo? Eu falei, não, vamos tentar. E a gente fez uma baita de uma parceria. Então, assim, eu só cresci. Depois que ele abriu o espaço dele, eu cresci mais. Então, tá aí um exemplo, esse é um dos exemplos, né, Lu? A nossa conversa é rápida e não daria para contar todos. Essa é a primeira postura que eu acho que o profissional, não tenho certeza que ele deve adotar de forma verdadeira, porque não adianta você só vestir a máscara, só representar. A coisa tem que estar dentro de você, ressoando, porque a energia sua, a sua vitalidade é que faz com que o universo conspire e tudo seja atraído de acordo com o que você quer. Vem para você aquilo que você deseja para o outro de verdade. Então, esse é o conselho que eu dou para a galera. Agora, a postura errada, vamos dizer, não sei se é certo ou errado, mas que eu sei que prejudica muito a pessoa, é se comparar, né? Se comparar muito. Você precisa simplesmente seguir alguém, ter uma inspiração. Então, eu me inspirei ao longo da minha vida em muitas pessoas. Você é uma delas, né? Eu admiro demais. Sou grata por tudo, e assim, eu nunca me comparei, mas eu sempre me espelhei, sempre admirei muito. Então, é não ficar se comparando e não tentar copiar, não tentar tomar o espaço que é do outro, mas se inspirar no outro, porque isso só vai trazer o quê? Decepção, sofrimento e frustração. E uma pessoa frustrada, ela perde muita energia dela nisso, e ela não consegue achar meios de se desenvolver, né? Porque ela está perdendo a energia dela com outra coisa, preocupada com outra coisa. E Má, acho que assim, dentro disso, se puder falar um pouco para mim, agora olhando talvez mais para o futuro, acho que com a tua atitude, com a tua postura, com tudo que você conquistou, para onde você está mirando, para onde você está enxergando como as avenidas de crescimento, quais são os seus projetos, quais são os seus planos de futuro? Aonde você vê as oportunidades daqui para frente para você? Hoje, Luciano, mais uma vez eu cheguei onde eu queria, né, onde eu planejei, e cheguei um pouco mais além do que eu não esperava, né? E eu tô, assim, muito focada na minha própria saúde e na manutenção do meu físico por mais tempo. Por quê? Porque eu percebo que todas as pessoas que atingem o grau de maturidade, sabedoria, conhecimento, tanto profissional quanto de pessoal, né, familiar, da sua vida social e familiar, elas atingem essa maturidade já muito velho. Não velho porque eu falo, 60 anos é velho. Hoje, 60 anos, talvez não seja mais uma pessoa idosa e velha.
né, vamos dizer assim, mas a nossa geração anterior à nossa, uma pessoa de 60 anos, ela estava gastando toda a sabedoria que ela adquiriu ao longo da vida, para quê? Para administrar a doença dela. Então, a gente atinge uma sabedoria, e aí a gente, quando chega no momento que a gente pode usar, você vê, eu ouço muito as pessoas mais velhas, e eu sempre ouvi as pessoas bem velhas falando assim, velhas que eu falo, não em idade cronológica, já com o corpo mais deteriorado, dependendo de remédio, uma pessoa com 70 anos, que está acamada, vira para mim e fala, nossa, se eu soubesse, no meu casamento, a minha vida profissional, tudo que eu não fiz porque eu não tinha maturidade, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu poderia, nossa, teria sido diferente. Então, assim, se eu atingir uma maturidade emocional e também um conhecimento técnico, onde eu não paro de crescer, né, não paro de estudar, e eu quero que, a partir de hoje, tentar fazer com que a minha saúde possa ficar boa por mais tempo, para que eu possa realmente colocar em prática, porque a maioria das pessoas não coloca em prática isso, essa sabedoria, ela não consegue mais, chegou naquele ponto, ela para. E hoje a gente está vendo, eu fazendo isso comigo, eu também tenho a oportunidade de fazer com outras pessoas, porque todo mundo está focando muito nisso. Não é só longevidade, né? Realmente chegar mais longe, você pode até chegar, mas como que eu vou chegar? Administrando a doença ou até trabalhando? Quem sabe eu vou fazer uma faculdade com 70 anos de idade, não sei. De repente eu consigo fazer isso, né? Porque isso é uma das coisas. E você tinha até falado, acho que na outra pergunta anterior ficou uma coisa na minha cabeça, que foi sobre os desafios. Eu acho que eu não respondi, mas eu queria colocar aqui, porque isso está relacionado ao futuro, ao que a gente está enfrentando já hoje, vai enfrentar cada vez mais na nossa área, que é a tecnologia, né? A maioria dos professores tem um pouco do receio da inteligência artificial, do uso dessa inteligência dentro da nossa área, e eu, olhando um pouquinho para trás, logo que você criou a plataforma de treinamento, de prescrição de treino, o app, né, do Core, foi quantos anos atrás isso, quando começou? Não me lembro. Foi você... 18. 2018, foi no meio da pandemia, um pouco antes da pandemia, né? Isso. Foi um pouco antes da pandemia. O que aconteceu? Quando você começou a desenvolver, eu comecei a utilizar, né, e acho que até estava ali testando, experimentando muito isso, e nessa época, Lu, o que aconteceu? Eu estava, assim, super encantada com isso, e eu falei, nossa, isso aqui vai ser a solução de todos os meus problemas, e vai meio que me substituir, de certa forma. E foi onde eu consegui captar muito cliente, eu acho que eu captei mais de 100 clientes dentro da plataforma, e o que aconteceu depois? Por falta de experiência, ou achar que aquilo substitui o professor, eu acabei perdendo. Hoje eu tenho, por exemplo, desses mais ou menos 100 clientes, eu tenho somente 3 que permaneceram comigo desde o início. Já os outros que eu consegui depois, utilizando esse tipo de recurso, eles se mantiveram por anos. Então, tem aluno que está comigo em aplicativo de treino há 6 anos e eu não conheço pessoalmente. Porque uma coisa eu percebi, nenhuma inteligência artificial, ela vai se sustentar por ela mesma. Então, ninguém na nossa área precisa ter medo dela. A gente precisa aprender a lidar com ela e usar ela de uma forma que você consiga somente diminuir o seu trabalho, mas o relacionamento com o cliente que é o que segura. Eu não sabia isso lá atrás, então eu montava o treino e falava, não, agora ele tem um aplicativo, então esses alunos eu fui perdendo. Quando eu entendi que eu tinha que montar o treino, que isso era maravilhoso, que era um diferencial meu, mas que eu tinha que manter esse contato, às vezes até diário com algumas pessoas, aí a coisa deu certo. Então, nenhuma inteligência artificial vai substituir o relacionamento que a gente desenvolve, a conexão pessoal com o seu cliente, né? Perfeito, Má. Muito bacana. Quero te agradecer pelos aprendizados que eu tive contigo aqui nesse tempo que a gente teve juntos. Tinha certeza que ia ser muito bacana ter essa conversa. Eu acho que a tua história, sabe, teu crescimento, você como profissional, realmente é algo para as pessoas aí que estão na área se espelharem. Má, muito obrigado. Espero que a gente possa falar de novo em breve. Obrigada a você e o Core 360, Lu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até.